E aí, rapaziadinha, tudo bem? Esse é o segundo episódio do Blend. A gente quer, em primeiro lugar, agradecer por todo o carinho e todo o engajamento de vocês que curtiram, compartilharam, assinaram aí o canal. E para quem não assinou ainda, seja muito bem-vindo. Assina o canal, se inscreve direitinho, curte, compartilha e nos ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui para o maior número de pessoas possível, tá ok? Nesse segundo episódio, a gente quer conversar, quer trocar uma ideia sobre um conflito de gerações. A nossa infância, já tudo meio coroa, tudo já meio velhinho aqui, e o conflito com a geração dos nossos filhos, a infância dos nossos filhos. Nós três aqui temos a experiência, cada um com sua faixa etária, cada um com seu tipo de criação, e a gente quer bater esse papo e dividir com vocês. Para isso, time completo, time titular, tem eu aqui, Rafael Marconi, junto com Thiago Albrecht e Ali Clente. A gente já volta, fica por aí que a gente começa o segundo episódio do Blend. Espero que os microfones estejam funcionando. Não começa a ver problema em tudo, caralho. O meu vocês estão ouvindo bem aí, né? O meu Tá vocês todo também mundo estão se ouvindo, ouvindo. né? Tá tudo se ouvindo. Ótimo. Inclusive, essa é uma questão que certamente os nossos filhos não terão dúvidas quando forem fazer uma entrevista ou uma reunião online, porque eles nem vão precisar pensar sobre isso. Automaticamente, eles já sabem fazer tudo. E é verdade, cara. Eu dei um telefone novo pro João. É impressionante, cara. Eu tava tentando entender como abria a caixa. Ele já sabia o funcionamento de toda a memória, de todo o sistema do negócio. E o João tem quantos anos? 15. E o meu Henrique tem 2 e pega um celular e... É impressionante, né? Bizarro, porque o João já é velho, né? Eu sou o mais velho de todos aqui com a experiência. Tá, então vamos lá, vamos dar início direitinho. Todos aqui, né, são pais, têm essa experiência, como eu disse, cada um tem a sua faixa etária nos seus filhos, né? A Ali e o Thiago têm 2 filhos cada um, eu tenho a experiência de um só, com essa diferença da idade, né? Meu filho tem 15 anos, dos 2 aqui, eles vão falar sobre eles, são mais novinhos, estão, né, ainda estão na primeira infância, dá para se dizer que sim. Esse assunto mexeu muito comigo, eu tive vontade, né? A gente debateu aqui para fazer a pauta. Por quê? Porque eu tenho muito viva a memória dos meus 14, 15 anos, né, e agora estou vivendo isso muito de perto com a infância dele, do João, do meu filho, com os 15 anos. E fico impressionado em como é tudo diferente. Tudo, absolutamente tudo é diferente, seja no comportamento com as pessoas, seja nas experiências de estar na rua com colegas, com amigos, a formação de grupos de amigos, as primeiras relações, né, no caso dele, quando começou ali, as primeiras relações com meninas, né, aquela coisa de enxergar a menina já não mais como uma coleguinha de aula, mas, né, uma futura namoradinha, uma menina que está gostando. Os brinquedos, o estudo, tudo é absolutamente diferente. Eu não sei, porque no meu caso, aqui para explicar por que eu noto, e essa diferença me chamou a atenção nessa idade, porque eu sou padrasto do João, eu não sou o pai biológico dele. O João, quando entrou na minha vida, ele tinha 11 anos de idade, de 10 para 11 anos. Então, essa faixa etária que os 2 aqui, o Thiago e a Ali, vão poder falar melhor, eu não tive essa experiência. Então, por isso que é interessante também para mim poder dividir isso. Para vocês que têm essa experiência com os menores, né, que pegaram desde o princípiozinho, vocês também notam isso? Sem dúvida nenhuma, Rafa. E o que mais me chama a atenção é o fato de que a gente automaticamente pensa no telefone, né? E as suas múltiplas possibilidades hoje. O telefone tem uma coisa que ele não é telefone. Ele virou um portal para a sociedade, para a cumplicidade, para os relacionamentos como um todo. Então, o que as crianças costumavam fazer, que era ir no parquinho ser amigo, hoje em dia, muitas vezes, as crianças fazem por meio das redes sociais ou por meio dos games, principalmente. Casualmente, nós aqui temos filhos homens só, né? Os nossos ouvintes que porventura tenham filhos meninas vão poder nos ajudar com os outros aspectos. Mas os eletrônicos, eles mudaram completamente a forma da infância existir. E não só isso, mas também o nosso estilo de vida, né? Porque a gente saiu da rua
Sim. para ir para dentro de apartamento. Eu, por exemplo, moro numa bolha. A gente, graças a Deus, vive num condomínio que tem uma rua, porém é um ambiente controlado. Então, o que eu percebo num primeiro momento de largada, as circunstâncias do mundo fizeram com que a infância tivesse que se adaptar, viver a infância. Hoje em dia é de uma forma completamente diferente. A gente não brinca de se esconder atrás da árvore, né? As crianças brincam de se esconder embaixo do sofá. Os relacionamentos acontecem muitas vezes virtualmente. Isso é ruim? Eu, Isso é bom? sabe que às vezes as pessoas falam assim, porque as crianças de hoje elas são mais inteligentes que as de antigamente e tal. Eu costumo dizer, não, eu acho que elas são mais estimuladas, né? No nosso tempo, a gente se estimulava com um peão, né? Aqueles de rodar, era caixinha de bloco, era sei lá o quê. Rodar Hoje a gente pneu. já... Rodar Rodar pneu. pneu no arame, correndo pela rua. E hoje eles são estimulados com tela já praticamente a partir de 1 ano, 8 meses, 1 ano. Praticamente. Pintou um paranaense aqui, né? Praticamente. Paranaense uma vez. Na verdade, eu misturo muitas coisas. Eu morei no Amapá 2 anos, em 3 semanas eu tava falando chiado lá já. Ah, tu tem uma cara de como é que é? Desculpa. Amapaense. Amapaense. Eu lá, o pessoal chamava a minha sogra, apelidou nós de Avatar. Nós era de outra cor, outro tamanho e outro idioma. E altos, né? Porque lá eles achavam que nós era francês, né? Que tem a Guiana Francesa ali perto. Mas então eu acho que as crianças elas são mais estimuladas hoje, entendeu? Tipo assim, com 1 ano, os pediatras que não nos ouçam, né, Ali? Mas com 1 ano já tem tela na frente da criança. Eu não pratico, mas tem pais que para a criança comer põe o tablet ou põe o celular. Isso eu e minha esposa, a gente até hoje resiste. Nem no carro e nem na refeição, assim. A gente tenta ao máximo não fazer. Mas os meus também, com 1 ano já estavam, antes até, né? Então, eles são mais... por isso, assim, a criança já sai... Não. No nosso tempo, para eu ligar a TV, eu tinha que pedir pro meu pai. Mas só um pouquinho, estimulados sob um aspecto, né? Porque eu Não, não consigo. eletrônico. Eletrônico. Eletrônicos, porque na verdade outros estímulos a gente não disponibiliza, mas uma coisa que eu, que não sou um atleta, nunca, né, passei a fazer exercício depois, nunca fui assim, moleca e tal. Eu virei moleca depois, de véia, tá? Mas assim, pogobol, se meus filhos sobem em cima do pogobol, o que acontece? Eles se quebram. Quebram a perna, eu passei por isso. O João, a primeira vez que foi. Nossa! O João foi andar de skate. O meu era roxo e verde. O meu era azul e laranja. Não, era laranja e amarelo. Azul e laranja não existia. Tinha azul e laranja, sim, senhora. Então o teu era uma edição especial, porque até onde eu sei, Pogobol era roxo e verde, ou amarelo e laranja. Eu não tinha dinheiro para ter pogobol, vocês eram chiques. Eu ganhei eu de Natal. Olhava vocês brincar de pogobol. Era o tipo de presente que era de Natal que tinha que ganhar. Mas sabe que, Thiago, o meu pai, eu era muito sortuda quando eu era novinha, nos áureos tempos. Depois meu pai quebrou, é uma longa história. Mas quando eu tinha uns 6 anos, meu pai. Como é que é o nome do velho? O Cides, seu Cides. Seu Cids. Seu Cids foi nosso produtor de live, foi produtor da nossa live, quando eu fazia aqui. Tá sobrando espaço isso. Ficava meu em pai cima. É melhor. Meu pai teve um blog uma vez que se chamava Sobrevivendo a 3 Mulheres. E aí ele escreveu, são 3 filhas, né? A 4 mulheres, olha, porque tem a minha mãe. Mas, e tu hoje tá sobrevivendo a 3 homens. Exatamente, ver como a vida é, né? Ela vem, ela te faz pagar. Mas enfim, o meu pai tinha uma importadora. Fala. Não, depois eu vou voltar no assunto ali do estímulo que o Thiago citou. Tá, não, mas é que aí é que tá. Ele tinha uma importadora, imagina isso nos anos 80, gente. A gente não tinha acesso a muitas coisas que tem lá fora, né? Talvez as pessoas que nascidas nos anos 90, que estiverem nos ouvindo, não têm noção. Então eu tinha coisas que mais ninguém tinha. Por exemplo, eu ia para aula com estojo, aquele que apertava e pulava vários andares, sabe? Sim, tinha. E eu tinha um ventilador portátil que eu botava também. Olha, pessoa mais mas crua, é né, muito patricinha de Beverly Hills. Perua! Ventiladorzinho próprio na sala de aula. Muito fina. Eu tinha uns... Isso aí talvez vocês tivessem também, que era tipo uns... Cara, isso era sensacional, eu adorava. Era uma lanterna com fibras óticas, assim, que brilhavam, sabe? Nem lanterna eu tinha, vai ter com fibra ótica, Ali.
Eu não conseguia nem comprar o uniforme da escola direito. Vou comprar... Ai, gente, o caderno eu sei, mas é que eu aproveitava o que tinha esse sobrava acesso. eu aproveitava o que sobrava do caderno do ano que eu não copiei muito para usar no ano seguinte, para ainda ter espaço para matéria. Quando copiava, né, Marco? Quando Quando copiava, copiava. né? E eu, É que, não, é só um pouquinho. É que Marconi é que tu não copiava nada durante o ano, daí ele ia rendendo, mas rendendo. isso é outra discussão. Isso a gente pode até entrar nessa. Não, mas voltando ali o que o Thiago falou da questão do estímulo, a Ali lembrou bem essa coisa, né, de um aspecto, porque olha só, eu noto nele a falta do estímulo da imaginação, sabe? Da coisa do criar. A minha cabeça foi sempre assim: qualquer coisa. Eu olhava esse telefone aqui e esse controle que tem aqui. Eu já imaginava esse aqui era uma conversa dos controles, ele criava um cenário, uma imaginação, era muito na base do livro, né? Então, tipo, eu cresci, né? Isso eu agradeço muito minha mãe. Existiam, eu não sei se ainda existe, mas uma ferramenta, eu não sei o que que é exatamente, uma espécie de um clube que se chamava Círculo do Livro. E era tipo uma revistinha do Avon, assim, que se recebia em casa mensalmente, mas eram livros, né? Então ela comprava ali e ela sempre me fez comprar um infantil. Ela sempre me dizia, ó, escolhe um aqui, um infantil. Aí eu fui lendo, fui lendo, fui lendo. Até brinquei com a Ali esses dias. Um dos primeiros livros que eu li foi O Fenômeno UFO, de James von Butler, que foi lá do Clube do Livro. Eu devia ter uns 10, 11 anos, sabe? E nele não tem, cara. Às vezes eu pego aqui, por exemplo, videogame. Eu gosto demais de jogos que tem história, um roteiro, uma coisa que... Tipo, eu choro vendo videogame, dependendo da cena, do desenrolar e tal. Ele, a geração... Exagero. Porque é imersão total, assim, sabe? Amo. Eu mergulho muito dentro da história. Me choco, tomo susto, aquela coisa. A geração, pega o controle, é assim... morreu ali. Na verdade, eu Sabe? vou te dizer, né? Isso é uma questão de. São duas coisas aí que a gente vê que mudaram. Primeiro, um imediatismo, um É, consumo de um produto imediato. Então, o ler. Eu mesma, gente, tive uma dificuldade em retomar o hábito da leitura, em me concentrar em apenas ler e não ficar conectada em 3 telas. sim. E além disso, tem a questão do excesso de estímulos. E aí, de novo, né? Eletrônicos. Então, tu poder se aprofundar em uma narrativa longa e segurar as tentações de outros estímulos são duas ações que a pessoa tem que fazer e É, que eles não conseguem. e aqui, assim, ó, por experiência própria, eu quero dizer para quem está nos ouvindo, nos assistindo e quer ser pai ou é pai, assim, de recém-nascido e coisa rara, cara, é esforço. Para você, assim, ter boas práticas, não espere pela babá, não espere pela avó, é você, o seu cônjuge, ou se você é pai solteiro, mãe solteira, é você que vai ter que ir lá desligar, a criança vai chorar, vai berrar, você vai precisar falar, é você que tem que dizer agora deu de tela, você vai ali brincar, enfim. Eu vejo isso aqui, assim, seria muito mais fácil, assim, tipo, plim, né? Porque no É. nosso tempo, como não tinha muita opção, pelo menos eu, a nossa opção eram os brinquedos ali analógicos, era ir jogar bola na rua, no pátio, e hoje não, credo, é o Não celular do pai que precisava, tem. mas não De... precisava nem ter brinquedo, né, Thiago? E isso é uma coisa, Exato. mas aí tem uma questão que eu acho importante a gente entrar, que tem relação com o que o Marconi falou, talvez tu perceba, Thiago. A pessoa não nasce assim, né? Ela vai se tornando. O meu pequeno, por exemplo, eu sou adepta de não dar brinquedo para ele, tá? Desse pouquíssimos brinquedos. Ele ainda pegou uma pandemia, então não teve festa de aniversário. Ele pegou Bah, mas que não, ele megera. pegou mas ele tem um monte de brinquedo ainda por cima, porque as pessoas dão, e pegou as Sim, rebas do outro. Mas o as mais rebas. interessante, as rebas do outro. O mais interessante é, criança não precisa de brinquedo. Criam brinquedos, né? E aí entra a questão da imaginação. O ser humano, ele tem essa capacidade. Eu vejo quando eu olho, ele ama carros, ele fez um estacionamento de carros e tal, tá escovando os dentes dos carros, eu não sei o que ele faz. O problema é Escovando os quando a dentes. gente começa a incorporar hábitos errados. Eu sou muito culpada em várias coisas, eu me culpo por não ter incentivado o Thomas a isso ou aquilo, porque a gente vive correndo, não tem saco também. Mas a criança, ela vem com uma curiosidade, com o chip curiosidade embutido. O problema são os hábitos.
Nesse sentido, sim. Por exemplo, ele não tinha, né, ele não tinha determinados hábitos, que foi quando eu comecei a me preocupar, que era isso, assim, por exemplo, eu me considero hoje uma pessoa inteligente e de um conhecimento geral bom. Assim, eu não... Há controvérsias, mas tudo bem. Mas o que interessa é o que eu considero e pronto, dane-se o que os outros acham. Mas muito, assim, dessa coisa de saber, de ser inserido, por exemplo, chegar num determinado lugar e ter como conversar, daí amanhã eu vou num lugar que é absolutamente antagônico àquele e saber chegar e conversar, ter conteúdo, ter bagagem, né, uma bagagem cultural, toda ela minha foi moldada na base dessa curiosidade. Eu tirei, como eu sou de uma geração que viu a internet surgir, eu tirei dela o que eu entendo que ela pôde me dar de melhor, que era assim, eu gostava de tal coisa, vamos supor, eu gosto de tênis. Eu ia lá e lia sobre um tênis, e aí o hiperlink me trazia para um criador de um outro tênis, um modelo que foi usado numa partida, e aí a minha curiosidade me fez consumir até me sentir minimamente satisfeito com o que eu tinha de conteúdo sobre aquilo ali, seja música, seja cinema, né? Então, eu gostei de um filme, pô, legal esse filme. Então, peraí, se eu gostei desse filme, deixa eu ver quem é o diretor, para saber se ele tem uma linha em outros filmes que possam me agradar. Aí eu descubro que esse diretor trabalhou nesse segundo filme com um produtor que segue uma... E aí eu vou... E aí é um cara que faz a trilha sonora de um outro... E aí eu fui... E assim eu fui indo. Mas tu pegou a internet depois de velho. Tu teve que tipo, Peguei. tu achou uma funcionalidade para ela de acordo com os teus interesses. Essas crianças de hoje em dia, elas nascem em um mundo em que a internet é que nem papel higiênico. É que a internet mudou. Nós pegamos o que eu considero a fase boa da internet, que é a internet 1, né? Que eles consideram a internet 2, né? A www 2. Internet como ferramenta, eu acho. Não, sabe qual é a diferença? Sabe onde é que eu vejo a diferença? Nós pegamos a internet em que o usuário consumia. A internet, tu entrava no computador e era um conteúdo que tu ia mergulhar e consumir e tirar dele tudo. No final dos 90, início dos 2000, começou a internet 2, onde o usuário passou a não só consumir, mas produzir conteúdo. Aí mas eu peguei a 2, porque o meu primeiro acesso à internet foi no ano 2000. Pois é, eu peguei em 94. É que tu tem 10 anos a menos, Thiago, isso faz muita diferença. São 10 anos eu tive cruciais. internet, meu primeiro contato com a internet foi em 94, quando chegou no CPD da PUC. Então, eu tive a graça, né? Assim, ela chegou no Brasil. Eu me lembro que minha mãe e meu pai compraram para dentro de casa um Pentium 1, que tinha com um discador, não sei do que. Vocês lembram, gente, quando era aquelas letrinhas verdes? E aí, sim, assim, tipo aquela tela preta com as letrinhas No verdes. DOS, É o DOS, era o DOS. Cara, eu peguei computador de programar jogo em fita cassete, nos Amiga, nos 386. Então eu peguei essa internet nascendo, os primeiros sinais de um site, e aquilo era consumo. Então, de repente, eu entrei num site que mostrava a liga de beisebol acontecendo, os dados da liga de beisebol nos Estados Unidos. E eu disse, meu Deus, não existe. E aí, eu consumia. Chegou ali no final dos 90, nos 2000, a internet começou a proporcionar que o usuário produzisse conteúdo. E aí a internet eu não sei, começou Marconi, a se tornar um esgoto. E ela perdeu muito do que poderia oferecer de bom para essa geração. Eu não acho que contigo, mas enfim, mas eu acho que eu vou te dizer mais, acho que esse é um tema, inclusive, que dá para uma discussão, para um podcast, para um episódio único sobre isso. Então eu nem vou entrar nessa discussão. A internet, agora. Eu só diria assim, ó. Eu acho que enquanto a internet foi discada, não houve muita produção de conteúdo, com exceção Com exceção dos bate-papos, tu disse? É que cortou aqui só para a gente reforçar. Com exceção dos bate-papos, porque com a internet discada... o ball, não sei o que, script, scoop script e tal. Mas eu só queria voltar na questão do brinquedo. É o seguinte, um outro problema que eu vejo, eu concordo com a Ali metade do caminho, Ali, a questão de não dar brinquedo ali. Eu não seria tão radical de dizer não dou brinquedo nenhum, que meu filho vai produzir,
Mas uma coisa que eu tenho percebido assim, ó, não sei se tu Não, só percebeste. parente, é que eu não dou porque ele já tem, entendeu? Assim, ele não é uma criança, eu não é contra os meus, meus princípios na brinquedo. É que eu acho, até talvez tenha me explicado mal, É, eu eu acho entendi um errado, então. absurdo o que essas crianças têm ganham de brinquedos hoje em Pois dia. é, aí eu Vai numa vou. loja de brinquedo, tem caríssimos, um excesso deles ganham de aniversário, cara, eles não brincam com aquele monte de coisa. Isso, Eles não aí que eu vou precisam disso entrar. tudo. Aí que eu vou entrar, porque assim, ó, não é nem na questão do consumismo, capitalismo, não. Uma coisa que eu percebo, eu já falei com a minha esposa, e a gente tenta quando tem festinha, desculpe, quando tem festinha assim que ganha brinquedo, de ir soltando um por vez. Eu percebo que eles recebem tudo ao mesmo tempo, em meia hora eles já brincaram com tudo e não se divertiram com nada, entendeu? No meu tempo, acho que vocês também, vocês ganhavam um brinquedo por ano, talvez. Cara, tu levava pro banho, tu dormia, cara, sei lá, meu, É. tu fazia tudo com aquele brinquedo. E hoje a piazada, e os meus também, vem alguma coisa dos primos, brinquedos bem legais, eles também ganham. Mas às vezes eu percebo assim que é um hiper estímulo, eles recebem muito brinquedo e tu despeja. Tipo assim, tu fez uma festa de nível, ele ganhou 10 brinquedos dos amigos, 20 dos avós e 30 dos tios, assim, dos padrinhos. Em meia hora, tipo, e aí ele vai se interessar pela embalagem. Tinha uma época que os guris se interessavam mais pela embalagem do brinquedo do que pelo brinquedo, ficava brincando com o saco. E o Tipo brinquedo Caixa nem gato. de cagava. papelão. Tipo gato. Caixa de papelão é a coisa mais louca. Tu põe uma caixa de papelão, as crianças piram. E aí a gente volta para a necessidade do lúdico. Eu acho que, voltando assim bem ao foco da nossa conversa, a gente precisa do lúdico, né? A gente precisa dar asas à nossa imaginação, a gente precisa criar cada um. E talvez o grande diferencial da infância seja a capacidade de criar universos próprios, Aí, né? A e aí eu tô imaginação. fechado. Aí eu tô fechado contigo. É isso que eu tava observando no meu. Que eu dizia, cara, não é possível, eu tô com 45 anos e eu tô fazendo isso, ele não. Sabe, tem um Mas jogo que eu Marconi, tenho uma mas ele tatuagem. já é adolescente, é diferente. O Não, adolescente, ele já. mas é o que eu disse, quando eu falei no início, eu comparo a minha idade, a minha infância da idade dele com a dele, né? Eu não Ah, comparo tá. a Aham. primeira infância dele, eu não fui presente, eu não tenho como Uhum. deduzir o que foi. Eu sei da história dele, mas eu não tenho como apitar ali, entendeu? Sobre essa comparação. Mas hoje eu estou presente aqui, e como eu disse antes, a minha é muito presente, é muito vivo o meu período de 15. Eu me lembro claramente, por exemplo, nos meus 15 anos, eu fui no cinema ver De Volta para o Futuro 3. Sabe? Porque eu Ah, muito tava top. ainda. E esse é um outro ponto que eu vou chegar logo agora. Assim, quando eu comecei a perceber que ele não tinha a coisa do imaginativo, era o imediato, rápido, pão, clicou, o prazer ali na hora, deu, já não quero mais. E aí, indo ao encontro do que o Thiago falou antes aqui, da questão dos presentes, outra coisa que eu comparo, né, da minha infância com a dele é a antecipação das coisas, né? Essa infância, essa adolescência de hoje, eles já sabem tudo que vai acontecer. Eles já sabem o que vão ganhar no aniversário, eles já sabem como vai ser o brinquedo do ano seguinte, eles já sabem o que vai ser lançado. Eu sou de uma época que eu ia no cinema, por exemplo, meu pai me levava no cinema, a gente não sabia o que ia ver. A gente não tinha saiu o trailer, ó, o spoiler, ó, do não sei do que. Não, era no sábado ali, na hora de ir, a gente olhava no jornal, via o que está passando no Roma, o que está passando no Vitória. Mas quer ver um outro Vamos lá exemplo que ver eu ia isso. dar e que vem assim, ó, tem tudo a ver com o que tu tá falando. Era quando a gente gravava fita cassete, ficava esperando no rádio tocar a Isso. música preferida. Porque, na verdade, assim, tu não tinha o acesso. Tu não tinha um controle do que tu ia Total, curtir. exatamente. Então, assim, tu tinha Um que abraço para Ali, lá do Higienópolis, que pediu a música do Tim Maia. Um Cara dela. oferecimento. Não, eu gostava de rock set, daí eu ficava esperando. Isso eu já era pré-adolescente. Fading Like a Flower, daí eu tocava, sempre gravava um pouco com delay, então cortava a primeira parte ali da música, e daí eu chorava. E quando embolava depois a fita e tu perdia, a música era um horror.
Eu vou dizer que eu levei uma certa vantagem em relação a isso, porque meu pai trabalhava numa FM. Cada um tem Então, os seus momentos de glória. Para mim, eu tenho esses elementos todos, essas coisas de colar a fita, tirar a tampinha da fita cassete ali, porque ela vinha gravada para cobrir, para poder gravar em cima, as TDK. Tinha do algodão, né? Que tinha que botar um algodão onde era de gravar, para não dos gravar. Cabeçotes. Nos cabeçotes, para limpar o cabeçote, porque senão Quer ver uma sujava. coisa? Eu tô fazendo questão de trazer alguns exemplos, porque eu acho que esse episódio ele é bem propício para isso, até para também alimentar a imaginação de quem estiver nos ouvindo, né? A nostalgia, assim, e buscar resgatar um pouco desses momentos de como foi divertido. A melhor coisa que eu fazia na minha infância, que eu amava, era ir com os meus primos para casa do meu avô. Eu tenho 22 primos, tá? Mas eram um pouco, assim, 22. Caralho! Mas, digamos, a velha guarda, né? Os mais velhos. A gente dormia lá e o momento mais esperado era fazer o passeio pro porão dele. Então, ele abria, tipo, uma vez por ano. Era aquele cheiro de mofo e poder ver o uniforme dele, as medalhas, não sei o quê. E a gente ficava imaginando se não tinham fantasmas que assombravam Imaginação, e tal. A imaginação Exatamente. a imaginação isso era muito legal. Era assim, por exemplo, com uma coisa que talvez o Thiago, né, por ter sido menino nessa época, talvez tenha vivido isso mais. Se bem que a gente tem uma diferença grande. 10 anos hoje pode não parecer muita coisa, mas, né, na Quando era infância... pequeno, sim, tu tava beijando na boca e ele tava ainda brincando de cavalinho. Bom, levando em consideração que isso eu e a minha mulher, a gente compara, né, que a gente tem 11 anos de diferença, né, se fosse lá naquela época, eu talvez fosse um pedófilo, mas, bom, whatever. Enfim, não vamos a gente brincava de um negócio que a gente chamava de thumb cross. Thumb de tampinha, de garrafa, né? Então a gente pegava na calçada algum jardim velho que tivesse abandonado, a gente desenhava todo um trajeto de corrida, aí fazia buraco com rampinha, que tinha coisa, e só valia, assim, corrida, peteleco, e fazia corrida assim, dando peteleco na tampinha, assim, sabe? E, cara, a gente fazia uns circuitos e cada um tinha certeza de ter, a minha tampinha da Yamaha, a minha da Suzuki, a gente enxergava o desenho todo. Tu não via tampinha. Não era tampinha que a gente via, sabe? Fazer essa coisa com caixa de papelão que a Ali falou ali, tu não enxerga eu fazia monstros, eu aprendi no colégio a fazer monstros de caixa de pasta de dente. Então fazia o corpo, aí cortava aí pegava o rolinho do papel higiênico, fazia outro, os braços e tal. Na minha cabeça, aquilo era hollywoodiano, cara. Eu enxergava ali, via o sofrimento daquela cena e tal, e aí trabalhava como eu não tinha, eu queria 2 do mesmo tamanho, mas eles não tinham os mesmo tamanho de caixa, então eu botava eles em proporção, assim, sabe? Para conseguir equilibrar, para ver o tamanho, porque eu via a imaginação toda daquele negócio. Isso foi me impressionando, que não existe algo na geração dele, ou no grupo, pelo menos, eu vou falar no micro aqui, porque não tem como falar de todos, um negócio que desperte, assim, sabe? Quando eu era menino, teve a época dos dinossauros. Ué, cadê a Ali? Acho que caiu. Acho que ela caiu. Vê se volta aí. Deve ter caído porque meu filho tá jogando videogame, né? Entendi. Tá, onde é que a gente tinha parado? O que eu tava falando? Tu tava falando das tampinhas. Tá, eu tive essa época que muito do que me movia era uma curiosidade por querer buscar mais, sabe? Eu não me contentava em ouvir uma música. Eu queria saber quem é que canta, da onde vem, por que é isso. Foi assim que eu conheci gêneros que até então moleques da minha idade não conheciam. Tive como menino uma época dos dinossauros, então eu queria saber o que era tiranossauros, o que era carnívoro, o que era onde viveu na Antártida, não sei do que. Mas tu nessa acha que infância eles não têm hoje em dia? Eu acho que eles têm, tem, Marconi. eles são a geração mais whatever que sabe? Mas de novo, eu acho que aí a gente, porque nós falamos muito em comportamento entre nós em outras circunstâncias, e eu penso que isso tem muito a ver com a chegada, a passagem para pré-adolescência, adolescência. Falo porque hoje eu estou vivendo um momento de pré-adolescência aqui em casa. O Thomas fez 9 anos e eu já
gente, é outra, já começa a entrar numa outra vibe, assim, o que eu conseguia fazer com ele, que são essas curiosidades, eu já não consigo mais tão facilmente, eu preciso criar um momento para trazer, porque os interesses dele já estão focados em outras Mas coisas. é isso É que que... eles É são, isso. é que eles são mais contemplativos, assim. A gente não tinha tela. Hoje eles são espectadores. Então, assim, a gente, por exemplo, para eu ter um WhatsApp, eu tinha que ir ou para a igreja ou para o shopping, reunir 30 pessoas, 20 pessoas para estar. Hoje no WhatsApp você só está aqui, ó. Então eu diria que eles são mais passivos. Eles são mais, Mais eles passivos talvez. Aham. contemplam, eles contemplam mais, por exemplo, o meu menino mais velho, ele vai fazer 6. Ele tem essas charadinhas, tipo que nem nós tínhamos no chiclé, lembra que vinha no chiclé enroladinho? Tem um canal do YouTube com charadas, assim, e ele me chama, pai, vem ver, vem tentar adivinhar. É muito Então, legal isso aí. Eu fazia isso com o Thomas também, é muito legal. então eu acho assim que a galerinha hoje, eu não tenho adolescente, né? Até eu não estou nesse momento atuando com adolescentes, nem na igreja em lugar nenhum, então eu não tenho mais essa conexão, não sei como é que tá o adolescente hoje, de 13 a 15, 16. Mas eu vejo eles muito mais. Esse whatever é muito mais assim, tá tipo, vou ver, eu vou receber É o que muito mais do que o explica, protagonizar. é Entendeu? o que explica para mim, por exemplo, o sucesso no YouTube dos vídeos de gameplay. Que tu tem uma Exato. geração que tem o videogame, que tem o E que tempo, assiste o cara que jogar. tem o Gente, meu jogo. marido tá trancado fora de casa, só um pouquinho que eu vou ter que ir lá abrir a porta para ele. Que pariu! Aqui eu. Eu adoro Cansar, né, isso mano? porque a Ali ela vai sempre ser a que gera os bastidores, ela que gera os bloopers de cada gravação nossa. A minha casa é a É, casa mais surreal do mundo podemos, para gravar podcast. Obrigado por ser a nossa maior produtora de bloopers né, e conteúdo podemos paralelo. voltar a tirar a tela preta e branca agora e botar colorido de novo? Para não ser Eu tô bastidor? sem. Não, eu vou dizer uma coisa, cara. Acredito que ele ligou dizendo: tô trancado fora de casa. Cadê as pessoas? Um tá no game, o mais velho, vem a calhar, né? Porque parece que entra num universo paralelo e mais nada, se explodir a casa, ele não vê. É o O outro teve headset, a que culpa é do descer fone. pra. É um. O, Eu não mas, sei sobre o que você estava falando, mas eu concordo. eu- Não, é que eu digo assim, por exemplo, essa coisa do ser contemplativo, do não querer ele querer as coisas, né, explica para mim o sucesso dos vídeos de gameplay no YouTube. De você ter um moleque que tem o videogame, que tem o jogo, que tem tempo, que tem a condição, mas ele senta, liga o videogame, entra no YouTube e assiste alguém jogar. Aí É. eu Mas eu pergunto vou. às vezes assim, por quê? Né? Porque tu tem o jogo, tu tem esse jogo que tu tá assistindo, tu tem. Senta aí e joga. E aí, sabe o que me impressiona? É que a resposta, invariavelmente, não só para ele, já perguntei para outros de mesmos grupos e tal, é que o cara joga pra caralho. É que o cara joga muito. Eu disse, mas então vai jogar e joga que nem o cara. Não, mas eu não consigo, o cara consegue, o cara Mas joga. aí, Marconi, tem uma questão que é muito importante, tá? Não, que é natural e é o grande desafio, talvez, dos pais e dos responsáveis hoje em dia. É o incentivar quando pequenos. Porque vai chegar um ponto, eu tenho muita tranquilidade quanto a isso. A adolescência, para mim, ela existe exatamente porque a natureza é tão sábia que sabe que tu não pode carregar aquela criança embaixo dos teus braços o resto da vida. Ela precisa andar sozinha. Então, tu começa a se irritar, ele começa a se dissociar e é um rompimento, tá? Isso é natural, então vai acontecer. Durante a infância, principalmente até ali os 6 anos, 7, estourando, esse é o momento de plantar o que tu conseguir e estimular, dá um trabalho do Mas tem cacete. um outro. Esses Tem um outro. tempos eu comprei, só para Claro, finalizar, pode eu falar. ganhei uma casinha de papelão, tem uma empresa aqui que faz brinquedos só de papelão, para tu Ali no montar. quarto distrito, não é? Ali que eu ia comprar, pelo menos. Eu não sei, é até da minha vizinha aqui, tá? Eu amo papelão da Simone. E aí vem com uma tinta. Bom, foi uma confusão, gente. Eu passei pintando, manchei a casa inteira, mas os dois pintaram. E quando tu abre É essa muito triste. possibilidade, parece que eles piram assim. Só Tu que dá sabe que eu trabalho. lembrei, O tu mundo sabe que eu não lembrei, facilita. eu lembrei o papelão antes do começo do nosso episódio. Agora mas eu falei, vou deixar para o papelão. Uma coisa, viu, Marconi e Alia, talvez vocês não concordem comigo, mas uma coisa que eu percebo é que nós vivemos na época do infotenimento. Então, o que acontece?
o João, se fosse o Marconinho lá no final dos anos 80, entretenimento ele ia buscar na rua, no bom sentido. Ele ia peitar as minas, ia soltar pipa, jogar amarelo e o caramba quatro. Jogar E a taco. informação O lance era não. jogar taco. Taco, Betis taco, ou 3 para bola, trás, isso perde aí. o taco. Então, e a informação não, a informação ia ser ou na escola ou no Jornal Nacional e tal. Hoje é o infotenimento. O que é o gamer fazendo o jogo? Ao mesmo tempo que ele tem informação de como jogar, vai por aqui, pega isso, tal. Ele tem o entretenimento, entendeu? Então, hoje, como aquilo que a Ali falou no começo do episódio, tipo, eu vejo muito. Eu até sou privilegiado, ó, eu tenho, não sei se vocês vão ver aqui, ó, eu tenho um pátio enorme aqui fora, é uma das últimas áreas verdes do bairro aqui, assim. Então, assim, meus piá, eles sujam o pé de terra, eles comem formiga, eles, né, tem bastante coisa. Passando ali meu compadre tomando chimarrão ali agora. Então, assim, o de vocês que são de prédio e muitos que estão assistindo, ouvindo a gente, não tem isso, cara. Então, junta infotenimento. Aí o guri passa, eu vejo pelo meu, cara. O meu piá, se eu deixar ele ficar 3 horas no celular vendo essas dicas, é infotenimento o tempo. O que é o podcast hoje, cara? Mas sabe o que me incomoda? É Não porque, fala assim, mal de podcast, ouçam podcast, assistam podcast, é muito legal. O Blend, principalmente. o que me mas é pra adultos, incomoda, o que me incomoda é que, assim, ó, por exemplo, tem um jogo que em específico, né, que ele se chama Red Dead Redemption. Ele é uma obra de arte. Ele é uma pequena obra de arte no formato do videogame. Ele é a maior história, o maior roteiro, o mais complexo que eu já vi. É um negócio, e ele é um simulador de vida real. Assim, ele simula a tua vida. Ou seja, jogar não é fácil, né? Você não pode ficar muito exposto a frio, por exemplo, porque isso vai te trazer um problema de saúde, vai interferir. Ele é extremamente complexo. E assim, tipo um bichinho virtual. Só que ele é um filme, Bichinho virtual? O Tamagotchi. Não lembra? Eu era bem velho, eu me lembro da minha irmã com aquele troço morrendo o tempo todo. O Tamagotchi. Então, assim, um jogo como esse, ele te dá N oportunidades, porque ele é um mundo todo aberto, você faz o que quer, cada passo Marconi seu ele nunca matou o Tamagotchi, por isso que ele não tá rindo. Eu nunca tive Tamagotchi. Tamagotchi eu não tive. Não, desculpa, Marconi, ter. foi só que foi uma piada interna. E aí o que acontece? Por exemplo, eu tenho esse jogo, eu sou encantado. Eu não consegui nem perto de chegar ao fim dele, de zerar ele, porque eu vou experimentando ele, assim, eu vou vivendo ele. Essa geração dele é assim, não dá para fazer 100%, é impossível. Joga 10 minutos e desiste. Esquece, sabe, não vai, porque aí vai assistir o cara que é youtuber, que trabalha nisso, que é produtor de conteúdo, que joga isso, que aí eu não sei, porque a internet também nos apresentou um grupo de pessoas que pode ser o que for, tem alguém que leva ao extremo isso. Pode ser, eu faço aviãozinho de papel. Tu vai encontrar na internet alguém que é o fela da puta do aviãozinho de papel que faz com um atravessar o oceano e ele faz estabilidade que voa. Tem sempre um assim. Eles preferem assistir esses do que sequer tentar a possibilidade de conseguir eles jogarem isso. Mas é o infotenimento. Ele está absorvendo informação para ele aprender como joga, vamos dizer assim. Ele está sendo apresentado ao jogo e de uma maneira talvez até didática, porque esses YouTubers, eles são pica nesse ponto, assim, tipo, eu vejo pelos que meu filho assiste, eu vou monitorando, né, para ver. É a informação e entretenimento. Ele fica 3 horas ali entretido, em vez de estar ali na rua. Como nós está. Cara, o meu pai me tocava de casa. E a gente manda os guri entrar porque tem medo deles estarem na rua. Não, eu mando o meu pra rua e muitas vezes ele fica com preguiça e eu mando pra outro, vai pra rua. É que tu tá num condomínio grande. Eu tenho num condomínio, exatamente. Mas, por exemplo, hoje eu não faria. Essa minha fase, eu tive, por exemplo, com o basquete. Né? Eu cheguei a jogar de forma séria, né? De jogar em clube e tal. Né? E não muito, mas joguei. O troço foi sério na minha vida. E o que eu consumia, que tinha disponível, então a gente conseguia lá um VHS da NBA e tal. Cara, a gente dissecava aquilo, mas não era para assistir e dizer, uau, que do caralho. Não, a gente ia e queria executar, a gente ia treinar. A gente via alguma coisa acontecer ali e a gente queria fazer igual.
A gente não se Mas, contentava em Marconi, de assistir. novo, eu acho, E isso nos melhorou como jogador. Mas eu acho que a tua percepção passa a impressão de que essa geração, ela não tem interesse. Eu não culpo tanto eles. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o mundo não viabiliza por uma série de questões, que foi o que eu mencionei primeiro. Primeiro, a questão do espaço físico. Eles não podem ir para a rua. Não é todo mundo que tem essa possibilidade de ir para a rua. Ponto 1, tá? Tendo a possibilidade, não são todos os pais que priorizam isso. O que a gente vê hoje são crianças extremamente estressadas, com um excesso de tarefas, elas não têm espaço para o lúdico. Elas não têm tempo, às vezes, para brincar. Né? A gente pega crianças que estão no primeiro tédio ano. criativo. As crianças hoje não têm o Exatamente. tédio criativo. O que eu vou fazer? Mas eu tô falando isso para tirar um pouco Peso. eu não acho que seja uma falta deles. Eu acho que o ser humano nasce de um jeito, mas o ambiente, a cultura estão impedindo este lado de acontecer. E o que é natural nosso de qualquer um? O comodismo. A gente acaba Mas o ócio criativo que eu praticava era no tempo livre que ele tem, só que hoje fica no WhatsApp com os guri. Tem como fazer. É isso que, por exemplo, eu comecei Cara, o meu filho, eu comprei, acho que eu mostrei para vocês uma mesa de botão, de jogo de botão, de futebol de botão. Ele não sabia o que era, cara. Eu olhava e dizia assim, Aí o que aconteceu? Lá foi o Rafael, imersivo pra caralho. Eu enxergava ali a final da Copa com os jogadores, meus botões têm o nome dos caras, chegando. Aí pega o adolescente hoje, ele faz assim. Não, o Marconi tá virado. Aqui tu pode botar uma telinha preta se quiser, Marconi. O Marconi tá virado naquele tiozão que esses dias lá na TV ele falou: no meu tempo era bem bom. Falou. Não, mas assim, olha só, eu vou dar uma sugestão muito legal para tu tentar com ele. Tu já tentou jogar xadrez? Ele joga melhor do que eu. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que com o Thomas funciona muito. Alguns jogos, jogo de tabuleiro. Falei, a gente faz aqui com o Scotland Yard, que para mim é o melhor deles. Isso funciona, porque isso de alguma forma a gente consegue tirar a atenção deles do resto e trazer para uma, ai meu Deus, perdi a palavra, mas para um engajamento. Em um outro aspecto, o xadrez funciona. É que às vezes eu tenho preguiça, né, gente? Eu também. Os pais também estão sobrecarregados. Cara, a última coisa que eu quero é chegar em casa da TV e ter que jogar xadrez, entendeu? Onde me mexe, assim, primeiro, eu sinto, de novo, que muito do que eu construí de positivo para mim é do tanto que eu me envolvia nessas questões, assim, essa curiosidade, essa criatividade. Eu passei a escrever e transformei isso em profissão depois. Peraí, sai o cachorro, sai daqui, não vem derrubar minhas coisas. Depois de muito praticar, pela minha curiosidade. Sabe, eu escrevia e um dia eu ouvia, o meu pai me disse assim, pô, tá parecido com um conto. E eu disse, o que é um conto? Aí ele me explicou, tu pode escrever um conto, tu pode escrever uma crônica, e aí eu fui indo, claro, aí eu tive muito da bagagem que meu pai e minha mãe me ajudaram a ter. Mas assim, quando meu pai falou assim, crônica, eu me encantei do jeito que ele me explicou. Aí a minha curiosidade, pai, quem é que eu posso ler que escreve crônica? Tu pode ler fulano, beltrano. Aí eu me lembro que naquele ano eu fui na primeira feira do livro que eu fui na vida. E aí vai indo, sabe? Essa coisa, pai, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu sinto que nessa fase que eu comparo com a minha, é quase como encher um balão e Deus não vinga, sabe? Nada vinga. Qualquer coisa, nada vinga. Eu não consegui, por exemplo, eu não consegui descobrir nele o que é o equivalente ao meu basquete ou o meu hip hop, por exemplo. Que são coisas que eu descobri e ampliei na minha vida, melhorei na minha vida, tanto que eu joguei basquete durante a minha vida inteira, eu fui DJ, eu aprendi a produzir música, porque minha curiosidade e minha imersão, que eu acho eles muito por qualquer coisa. Tu sabe que tu tens uma bênção de não precisar ter trocado fralda e ficar de madrugada acordado fazendo rotar. Mas tu também tens... Ele tá travadinho ali.
Ali Clement. Ali. Acho que o filho tá jogando muito, tá travando. Congelou. Manda dizer o Wi-Fi dele lá sem avisar. Ali. Que coisa esquisita essa. Tinha que ir. Hoje Oi. Agora melhorou. Ali. Não dá mais essa casa. Desliga o Wi-Fi. Agora chegou o Patrick, deve estar jogando alguma coisa. Sim, é isso que eu tô dizendo. Vocês estão me vendo? Eu perdi vocês aqui no meio Agora da... sim. Agora sim. Agora estamos te vendo. Estão me vendo aqui. Vocês dois. Quietos vocês dois. Eles estão resolvendo brigar. Mas é isso que está acontecendo comigo, pessoal, que está nos vendo, nos ouvindo, é a prova de que o mundo depende da internet para viver, porque não é possível. Essa casa aqui, eu vou ter que ir para outro lugar para eu conseguir gravar. Mas isso um planner, um amigo meu, abraço pro Fábio, ele é planner de agência, trabalhei com ele uns 3, 4 anos atrás. Uns 3 anos. Ele disse, olha, a gente não é possível. Então, a gente pode criar, isso eu estou dizendo agora, a gente pode criar momentos analógicos, mas a gente não vai ser mais digital. Mas o que eu queria dizer do Marconi é o seguinte, Marconi, como tu tens a bênção de não precisar ter ficado as madrugadas arrotando, então, mas ao mesmo tempo tu tens um desafio na paternidade, eu acho, que o teu filho já nasceu de 11 anos, né? Filho de dinossauro, né? Gestou 11 anos. De não projetar sobre o filho, ainda mais que o teu já tá, vamos dizer, já tem a personalidade pronta, tá ainda formatando um pouco do caráter e tal, mas a personalidade já tá... Que eu tenho como desafio com os meus, de não projetar sobre eles as nossas expectativas. Eu falo isso para minha mulher também. E é uma tendência, meu filho vai ser isso, meu filho, mas eu queria que meu filho gostasse do Coxa. Pô, segunda divisão, afundado lá nos pés da Cajibrina, e meus filhos meio que cagam pro Coxa, assim, eu fico putaço, mas eu vou fazer o quê, quer dizer? Então, claro que eu tô dando um exemplo micro, tá? Mas às vezes... Não, só para finalizar a última frase. Da gente não projetar sobre os nossos filhos os nossos próprios gostos e aquilo que a gente acha que eles deveriam gostar. Pô, mas como é que tu não gosta disso? Não gosta. Não, e o caminho dele vai ser encontrado. Agora, eu tenho uma experiência para contar que está acontecendo comigo agora e trata exatamente disso, Thiago. Que é o seguinte, o Thomas participou. O Thomas sempre jogou muita bola. Meu marido foi Thomas é o mais velho, que tem 9 anos. 9 anos. Meu marido é o meu bruxo. Abraço, Thomas. Ama, o Thiago ainda está sendo conquistado, mas o Rafa, ele já ama. É meu bruxo. É amor antigo. Eu não tenho ciúmes porque é amor antigo. É amor antigo. Mas tem o poderoso chefinho ainda para tem o chefinho. Tu pode ir que é alemão também, talvez role um match. Eu acho que eu vou nesse. A gente sempre teve a função do futebol muito presente aqui em casa. O Thomas sempre jogou bem, sempre disse que ia ser jogador de futebol. Ocorreu nesse último domingo que ele foi convidado para avaliação para integrar a base do Grêmio. Caraca, que massa! E nós estamos no meio da avaliação. Só que vocês não têm noção do que é. Tem vários aspectos. Isso aí podia rolar uma pauta própria. Assim, primeiro que o troço é o seguinte... me chamaram domingo e disse, olha só, ele tem que estar aqui terça, quarta e sexta, 5 da tarde, se chover não desmarca. Assim, tá? Tu quer, tu te atira, porque é a oportunidade de uma vida. Ponto 1. Ponto 2. Quando a gente chega nesse momento com um guri de 9 anos, a gente se confronta com esse dilema do começar a deixar algumas coisas da infância e começar a projetar o futuro. Porque, gente, as pessoas que estão envolvidas nisso vêm de realidades tão diferentes que é guerra, entendeu? É sangue nos olhos. Só que para os pais, para os filhos, não. Então, as crianças vão lá, esses meninos, eles vão lá para brincar, para serem felizes fazendo o que eles fazem, né? Que é jogar futebol. E a gente vem com uma carga muito pesada de dizer, olha aqui, ó, é isso que tu disse que tu quer, a tua vida, a tua longa vida, agora tu vai ter que se atirar e vai ter que mesmo. Se quiser, ele vai ter que ir. Mas este dilema é muito bizarro. Eu vivo isso. O Thiago foi no centro, porque eu, de fato, né? Eu, por não ter pego o princípio da coisa toda, eu me sinto como referência, né, presente na vida dele hoje. Ele já me falou, eu sinto que eu sou a referência masculina que ele tem. Então, o meu dilema, na verdade, não é nem de querer que ele seja um mini-me,
né? Até porque, pelo amor de Deus, né? Nos poupe mundo. Não, Pois eu não concordo. dá. Eu concordo. Obrigada. O pior é que eu concordo. Os Não, poupe mundo. eu não Isso é quero. livre-arbítrio ou é destino? Eu não Não, quero não, não, não. criar. Aliás, assistam, hein? Assistam. Me economiza. Não, eu não quero emular no João a minha versão adolescente. Não quero, entendeu? O que eu quero, e essa é a minha angústia, é que assim, pegar as coisas que eu sei que deram certo para mim, sabe? Alguns métodos, de repente algumas práticas, porque eu olho para trás hoje, eu sei assim, pô, aquilo ali, isso foi muito bom. Isso me trouxe os melhores resultados possíveis. Então, isso aqui eu minimamente gostaria que ele também praticasse, ou fizesse, ou pensasse, ou agisse. E aí, por isso que eu tinha dito, né? Depois eu quero entrar nesse. É justamente aí. Eu tenho muita dificuldade em entender a hora de. Deu, Rafael. Parar. Tu tentou, não é a dele. Assim, eu fico com receio de, porra, cara, tu vai desistir, velho. É o melhor que tu quer pro guri e tu vai Mas aí vai desistir. entrar o exemplo, Rafa, mais cedo ou mais... Eu acho assim, ó, e isso vem a questão da leitura. Tá? Primeiro, tu tá oportunizando, isso é ser pai, tu tá oportunizando, tu tá direcionando. Só que ele tem o livre-arbítrio, né, ou o destino, ou seja o que for, ele vai decidir. Agora, por exemplo, a leitura. Eu já vi que eu não consegui mais, em algum momento eu perdi a chance de fazer o Thomas ler à noite, tá? Gostar de ler. O que eu posso fazer hoje? Seu exemplo de leitura. Então, assim, todo dia ele me vê lendo. Se isso de alguma forma vai entrar na cabeça dele ou não, não sei, mas né? O que tu vai Eu acho assim, ó, a gente poderia todos os aspectos? Eu acho que a gente pode dividir em valores e costumes, tá? Os valores são inegociáveis. Eu tenho Ai, que certeza que nós bonito três... isso, Thiago, eu gostei. Gostou, né? Gostei. Não, porque assim, costume é o cara jogar, porra, Counter-Strike depois do almoço. Costume é o cara jogar um basquete. Costume é o cara ir assistir o jogo do Coxas. Agora, valores, não. Valores é a honestidade, a higiene dos dentes. Para quem tem criança, né? O Marconi, o dele já está em outra etapa, mas o nosso ainda tem que pelejar para escovar o dentinho e tal. No caso que nem eu que vou para a igreja, é para a igreja, temer a Deus, amar a Deus, toda. Então, valores, a gente tem que se preocupar. Se o filho e até eu deixo essa dica, assim, para quem está assistindo e ouvindo. Se você está passando os valores, perfeito. Costume, pode ser que ele não pegue. Por exemplo, eu estou com chimarrão, meu compadre me trouxe aqui. Pode ser que meu filho deteste chimarrão, eu vou ficar putaço, mas é um costume. Valores não, porque daí é aquela velha história. Eu vou ter que buscar na cadeia, no chilindró, vou ter que pegar bêbado na sarjeta, entendeu? Então, assim, para o pai, para a mãe, o que eu posso dizer é isso. Se ele não adotar o seu costume, fique puto, mas não fique putaço porque é um costume. Tipo, Puto, mas não fique Mas, putaço. Thiago, deixa eu te vou fazer uma provocação para ti agora, tá? Eu tô fechado contigo com o que tu falou, valores são inegociáveis né, e existe essa diferença sim. E como exemplo, a gente sempre vai buscar esse extremo, né? De tu não seguir os nossos valores, eu não vou te buscar na cadeia, né? Mas, por exemplo, no teu caso, entre os teus valores, tu falou a questão da igreja, né? De ser temente a Deus, seguir esses valores cristãos. sim, Esse sim. aí é um valor que, por exemplo, se ele optar por não seguir, você não vai precisar buscá-lo na cadeia, né? É um valor que, de repente, um dos teus meninos, né? Tomara que não aconteça, mas assim, na possibilidade de um dos teus meninos, de repente, entender, não, esse é um valor que não é meu. Eu tenho um outro valor em relação... Mas isso não vai te gerar uma preocupação com teu filho se tornar um criminoso e buscar na Não, cadeia. eu acho que eu me expressei mal, quis dizer, eu citei como exemplo, mas digo assim, ó, se ele roubar, se ele é um ateu e rouba, valores aqui, eu ilustrei Eles que estão cada mais um tem o seu. relacionados à moral, Tá, né? entendi. No macro da coisa. Tá, entendi, Me O entendi. expressei mal, desonesto. E não como uma escolha, né? Assim, tá, Exatamente. entendi. Não me entendam O mal, valor do que tem é certo ateus. e errado. Na verdade, são os valores de que é Isso. certo e errado. Tá, É. entendi. A Constituição Federal, vamos dizer assim, vamos pegar assim a Constituição Federal, Entendi. né? Eu só quis ilustrar. Não, é porque é o parâmetro, né? Não pode roubar, não pode matar. Não, até não me entendam mal. Eu não quis dizer fazer esse maniqueísmo. Ó, que é cristão. Não, tanto que tem ateu que é muito mais gente boa do que muito cristão por aí. Eu quis dizer assim que eu, Thiago, né, tenho esses valores, assim como o Marconi tem uns e a Ali tem outros, que o conjunto desses valores, se o cara não seguir o nosso exemplo, se a gente tem um exemplo mal, a gente pode ter que buscar, mas não por ser cristão, não, é por fazer o errado.
né? Que nem tu falou esses dias na televisão, né, Marconi? Que o meu filho torça para a polícia chegar antes que eu, porque senão eu vou desossar, né? Que É isso que eu todos, se quero dizer, fizer entendeu? merda, ele que peça para que a polícia pegue primeiro. Porque se eu pegar, ele vai preferir que a polícia tenha pego. Mas acho que eu me fiz entender que Sim, eu sim. não tô aqui. Do primeiro eu tinha entendido que um dos valores é ser cristão e temente a Deus. E que ele, porventura, poderia, né, acabar optando por não, né? Ou seguir Sim, uma sim. outra linha religiosa, né? Não, tem religiões super da paz, o budismo, o espiritismo e tal. Aqui Mas eu então, quis aí é que tá. ilustrar. Eu acho que exatamente, os valores é mais assim, tu propagar o bem, né? Entendi. Tu olhar, né, cuidar do próximo, enfim, isso aí tudo. Eu acho que é por aí mesmo, mas aí a gente entrou muito numa questão também de como lidar com essa infância como os pais que somos hoje, né? Na A minha, verdade, o vou nosso trazer tema um... acabou sendo como ser pai e mãe do tempo que se pulava amarelinha, sendo pai e mãe de crianças que têm a tela como brinquedo Pedem principal. dinheiro para comprar Minecraft, para comprar, como é que é? Aham. Crédito de Roblox, que eu não sei o diabo Aquelas que é isso. coisas todas. Esses Eu só dias eu digo ainda não, não tenho brinquei... dinheiro. Esses tempos O que é ainda... verdade, né? A gente não tem. Uma outra experiência que eu até, assim, ó, eu peguei no pé da Ali quando eu passei por ela. Eu fui lá, procurei a Ali e disse, olha só, vim aqui te avisar que vai chegar o momento... Ah, caiu. Não, eu tenho que mandar um WhatsApp pro Patricão lá cortar o. Largar Volta pra gente alinhavar o fim. Tá engraçado Que agora, Ali. câmera é essa aí, meu? Que tu fez aí? Não, eu tive que mudar, tá? Porque caiu, acabou a bateria desse meu computador. Não, é que tu tava com um cara assim de. Tava com filtro, parecia um bacê. Agora tá certo, agora tá certo. Talvez Agora o tá... áudio não fique tão bom, mas aos Não, tá 45 do segundo tempo, eu não vou lá agora pegar e arrumar tudo, eu tô no celular mesmo, porque afinal de contas o celular tem que servir para várias coisas, né? Não, Olha aqui, tá eu quero pode. dizer, estamos estourados no nosso tempo, tá? Desvirtuamos a pauta, ou Ótimo, seja, a assim que gente eu não gosto. está seguindo as diretrizes Eu corretas acho aqui que nesse vai podcast. eu acho que vai ter um episódio 2, porque eu ia entrar com um assunto agora, que aí eu acho que vai mexer com vocês já já, que foi a questão que eu brinquei com a Ali, que é quando você é apresentado para a primeira namorada. Quando você começa. Ah, Aí, meu velho, aí foi que a coisa gritou mesmo de diferença e que eu acho que dá um papo bem bacana também, de repente, de então, parte 2. inclusive, eu vou dar Um uma sugestão apêndice. aqui. Vou deixar uma sugestão de o nosso próximo podcast ser sobre os dilemas de envelhecer. Né? A gente está no que se chama meia-idade hoje, e a gente pode, inclusive, aproveitar e pedir para os nossos ouvintes, telespectadores, seguidores, deixarem já alguns comentários depois Seguimores. sobre esse tema. Seguimores. Mas antes disso, quem sabe a gente dá uma pincelada final no tema, que era exatamente esse, assim, o que talvez com base no que a gente conversou aqui, o que a gente acha que podemos trazer da nossa infância, mas também o que é importante da infância de hoje, né? Porque hoje é outra realidade, gente, não adianta lutar contra. Eu destaco 2 pontos assim que a gente conseguiu tornar bem importantes. E eu acho que até por coincidência, acho que foi o Thiago que apontou os dois. Putz, eu não servi para nada, então. Não, nem eu. Não, mas de modo geral, assim, por exemplo, para mim, pelo menos, mexeu muito com a minha cabeça a coisa do não transferir para o filho as expectativas ou as tuas fantasias lá, os teus desejos que não deram certo e que tu agora quer ver que isso para mim é um ponto fundamental. E não, o outro ponto até foi tu, Ali, até foi tu. Então fui eu mesmo que não prestei para porra nenhuma nesse. Não, é que para ti nós estamos te impactando com algo que tu não estava em ti, né? Que é a questão assim, se tu quer que ele faça, dá o exemplo. Eu acho que é a maior, não adianta, o filho vai pegar, tu pode falar 10.000 vezes, né? Tu pode dizer pro cara, não bebe, não bebe, não bebe. Se tu chegar em casa, tocar o uísque para dentro, não adianta, é o exemplo que vai ficar. Então, eu acho que para mim, esses foram os 2 pontos principais do que a gente consegue concluir e que eu consigo tirar como um fruto da conversa que a gente tem. Assim, eu vou trazer para minha vida isso, assim, porque eu pratico os 2.
Eu erro ao praticar os dois. Eu sinto que eu erro ao exagerar nas expectativas que eu crio para ele. E muitas das coisas eu não dou o exemplo do que eu digo para ele fazer. Então, eu acho que para mim foi o maior aprendizado que eu acho que eu tive. No fim das contas, eu ganhei com essa história toda de novo aqui. Tem um outro A gente é assunto. muito bom mesmo. Eu acho engraçado, a Ali tem umas tiradas assim, né, cara? ácidas, mas que é fofinha, assim, sabe? Coitado do marido. Ô, abafo caso. Eu ia trazer um assunto sobre infantolatria, que eu acho que é o pêndulo, na nossa geração, o pêndulo tá aqui, e hoje alguns estão aqui no sentido assim, no nosso tempo, eu não tinha nem direito à fala, sentar à mesa, eu comia lá nos cachorros. Hoje é o contrário. Mas a gente pode, de repente, fazer sobre infantolatria um outro dia. Mas para encerrar, além do que o Rafa deixou esses keynotes, assim, esses to-go notes, né, para levar, eu só reitero essa questão. Se preocupe com os valores, aquilo que você e o seu cônjuge decidirem por valores, especialmente não roubar, ser uma boa pessoa, espalhar paz, trabalhador, sabe? E não se preocupe os costumes. Eu gosto de futebol, disso, aquilo. Claro, tenta passar qual é o pai, né, Marconi, que não se sente orgulhoso, porra, não sei o quê. Mas não se preocupe muito se ele não pegar os seus costumes, porque ele é de uma outra geração realmente. Mas com os valores, aqueles que você e o seu cônjuge definirem, que vocês querem passar adiante, esses você tem, é esforço, não é fácil, mas vocês vão conseguir. E nessa linha, né, Thiago, então concordo com tudo que vocês dois falaram, mas para agregar, eu acho o seguinte, que independente de quando e como, e de condições financeiras, crianças são crianças iguais. Elas vêm puras, assim, sabe? Vêm com o hardware vazio. Então, como pai e mãe e cuidador, enfim, o que a gente tem que fazer é dar muito amor, orientar para o bem, para as coisas certas, né? E fazer aquilo que a gente acha correto, porque não existe guia para ser pai e mãe, né? A gente tem que ficar com os valores certos, dar o carinho que elas precisam e elas vão ser crianças, né? É só talvez a gente oportunizar mais o lúdico e menos o artificial. Perfeito, gente. Muito obrigado por terem assistido. Então, a gente quer deixar um recado que a partir do próximo episódio a gente vai se organizar aqui direitinho para já ler os recados de vocês, as sugestões de vocês. Deixem aí nos espaços de comentários. A gente ainda está trabalhando direitinho as ferramentas que a gente vai utilizar para disponibilizar em áudio também, né? O podcast é para você ouvir e não precisar assistir. Estamos organizando ainda toda a logística, todas as ferramentas. Sim, eu que ainda a minha internet ainda cai 3 vezes e o marido me pede para ir abrir a porta, né? Mas fora isso, a gente está se organizando. Ô Marconi, se alguém Diga. quiser ser parceiro do Blend também, entre em contato com um dos 3 aí, estamos aceitando parcerias. Só nos procurar. A gente está indo. Cada passinho, né, dado devagarinho, a gente vai se organizar. Quer a sua participação a partir já do próximo episódio, é promessa nossa. Se tem psiquiatra aí para paz. Tu viu, Marconi? O Thiago, ele é meio que nosso comercial, já senti isso. Ele tá só de olho no patrocínio. Muito bom, alemão. Certo. Tá. Não, alemão aqui, ó. Eu já nasci com os dedos coçando já. Então aí, ó, conversa com ele aí. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por nos assistir, obrigado por nos dar essa confiança, essa credibilidade. Assina o canal, curte, compartilha, né? Se inscreve, segue no Instagram também, @blend.podcast, segue nas redes sociais, a gente vai estar abastecendo vocês de conteúdo. Muito obrigado por tudo. No próximo episódio a gente está de volta, a gente vai divulgar qual o tema certinho que a gente vai falar. Por enquanto, fiquem todos com Deus. Aproveitem seus filhos, curtam, se divirtam e até mais. Tchau!